Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu finalmente trago os melhores livros que eu li em 2020. Eu devo ser uma das últimas pessoas que está fazendo esse vídeo, né? Porque afinal de contas já estamos nos encaminhando aí para o final de janeiro e eu ainda não tinha feito esse vídeo. Eu disse que ia fazer lá pela metade de janeiro, mas pois é, não rolou. Eu tava reparando que em 2020 eu não gravei o vídeo de melhores de 2019, mas em breve vai vir um vídeo aí em que eu vou poder falar um pouquinho sobre esses melhores de 2019. Vai ter um jeitinho aí que eu vou colocar ele aqui, porque realmente é um tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer. E como o canal ficou meio abandonado em 2020, então acabou que eu não gravei esse vídeo, né, de melhores de 2019. Mas tudo bem, agora vamos focar aqui nos melhores de 2020. Eu sei que é um vídeo que todo mundo gosta tanto de fazer quanto de assistir, eu também. Eu montei uma lista com 11 livros favoritos em 2020. Eu raramente faço um top 10, ou um top 15, ou um top 20, um número certinho assim. Eu simplesmente olho todos aqueles livros que eu gostei muito, aqueles que eu favoritei, ou que eu dei notas muito altas, vejo a quantidade que encaixa ali em um vídeo, e aí eu venho e trago pra vocês. Então esse ano serão 11 livros, porém, além desses 11 livros, eu também vou trazer 3 menções honrosas, e é com elas que eu vou começar esse vídeo. Depois eu vou falar sobre os 11 livros que foram os melhores, sem nenhuma ordem específica. Na verdade, a única ordem que eu utilizei foi a ordem de, mais ou menos a ordem de leitura deles, só que lá no final, os 3 últimos livros que eu falar são sim um top 3 que eu consegui deixar em ordem. Então vocês vão sim saber qual foi o meu melhor livro de 2020. Mas quando eu estiver falando dos outros 8 livros, eu não tenho nenhuma ordem de preferência, sim a ordem de leitura. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Eu agora não preciso mais pedir pra que vocês me ajudem a chegar num K, porque finalmente eu cheguei aos 1000 inscritos. Meu Deus do céu, tô tão feliz com isso, porque é algo que eu já esperava há muitos anos. Já produzo conteúdo pra internet há tanto tempo, sabe? Finalmente chegar nessa meta foi realmente muito gratificante, eu tô muito feliz. Então, obrigada a você que chegou agora, você que já tá me acompanhando desde o começo do canal. Também me siga nas redes sociais, principalmente no Insta, que é onde eu fico mais ativa, é onde eu costumo postar o meu dia a dia, né? Todos os livros que eu tô lendo durante a semana. E agora falando especificamente sobre como foi o meu ano de 2020, né? De leituras. Foi um ano que não começou muito bem, não só pelas questões de pandemia e tudo mais. Eu não tava tendo tantas leituras boas, tava tendo muitas leituras medianas, eu já tava ficando meio desanimada. Tanto que a maioria dos livros que eu vou falar aqui hoje são livros que eu li no segundo semestre. Então, o segundo semestre foi realmente muito superior ao primeiro de leituras pra mim. Claro que a pandemia, ela impactou muito, né, nas minhas leituras. Eu li mais de 90 livros, eu quase cheguei aos 100 livros. Foi difícil selecionar, eu fiquei até feliz que foi difícil de selecionar, porque eu tinha muitas opções de livros bons, né, que eu li esse ano. Essas são definitivamente as minhas maiores indicações de todos os livros que eu li em 2020. Começando então pelas minhas menções honrosas, eu vou falar aqui de 2 livros que têm suas semelhanças, porque foram livros que eu li e que me trouxeram muita nostalgia. Eu acredito que essa nostalgia que eu senti durante a leitura influenciou sim a minha experiência, porque foram livros que me trouxeram de volta sentimentos e que me levaram de volta para aqueles mundos em que esses livros se passam. E eu, obviamente, estou falando de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e Sol da Meia-Noite. Esses 2 livros têm suas semelhanças porque foram livros aí lançados muitos anos depois das trilogias das séries, né, terem sido encerradas. Então, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um livro, na verdade, prequel, né, ele se passa antes da trilogia Jogos Vorazes. E Sol da Meia-Noite nada mais é do que a mesma história de Crepúsculo, só que contada pelo ponto de vista do Edward. Falando especificamente, então, sobre A Cantiga, foi um livro que eu fiz um vlog aqui no canal só sobre ele, só sobre a minha experiência de leitura. Ao contrário do que aconteceu com muita gente, atendeu sim as minhas expectativas. Eu acho que eu tava muito alinhada com o que a Suzanne Collins queria entregar. Eu não fiquei decepcionada, eu achei que ela fez um ótimo trabalho aqui. Eu não considerei ele um dos meus melhores livros de 2020, justamente porque eu sei que ele não é um livro perfeito, ele tem sim os seus defeitos, tem algumas coisas aqui que eu deixaria de fora, com certeza, mas ainda assim, eu gostei muito da experiência, foi muito, muito legal voltar pra esse mundo novamente. A Suzanne é uma escritora incrível, ela tem muito controle do mundo que ela criou, então eu acho isso realmente maravilhoso nesse livro aqui. Ela mostrou que ela realmente conhece a história que ela criou, ela sabe o que fazer com os personagens dela, então gostei bastante desse livro. E agora falando sobre o Sol da Meia-Noite, não cheguei a fazer um vlog específico sobre esse livro, mas tem 2 vlogs que eu falo sobre ele, então dá pra ver bastante como foi a minha experiência. E esse aqui foi 100% nostalgia, eu sei de todos os defeitos que essa história tem, eu sempre falo aqui no canal que foi Crepúsculo que me trouxe de volta ao mundo da leitura, então é sempre uma série que eu vou ter muito carinho. E o Edward é um personagem que eu amo, então assim, eu não consegui tirar essa coisa, sabe, de separar, vamos analisar criticamente. Eu até analisei sim, de forma um pouco mais crítica, e eu acho que a Stephenie Meyer, ela fez um esforço, assim, ela se esforçou pra arrumar algumas coisas que não eram tão legais, algumas pessoas não gostaram das justificativas que ela usou, mas assim, não tem como mudar a história, entendeu? A história já está escrita, não tem como ela mudar tudo em um livro só, então eu acho que ela fez ali o que ela conseguia fazer, mas lembrando que eu também não acho esse livro tão problemático assim, eu acho que tem coisa muito pior por aí. Dentro das possibilidades, eu acho que a Stephenie Meyer fez sim um bom trabalho, eu consegui enxergar uma evolução dela, que eu fiquei muito feliz, eu consegui enxergar uma evolução de escrita, uma evolução de desenvolvimento mesmo. Algumas coisas eu ainda não gostei tanto nesse livro, que são coisas ligadas à própria história de Crepúsculo como um todo, mas no geral foi uma experiência incrível, eu amei passar todo esse tempo dentro da cabeça do Edward. Eu sei que muita gente não gostou, porque
porque ele é um personagem difícil, né? Ele é um personagem que pensa muito, que é muito ansioso, que tem muitos problemas, mas assim, eu já sabia que ele era assim desde o primeiro livro, então não foi nenhuma surpresa encontrá-lo dessa forma aqui. Pra mim foi só amor, eu adorei também esse livro. E a minha terceira menção honrosa é o livro Se Deus Me Chamar Não Vou. Acho que o nome da autora é Mariana Salomão Carrara, alguma coisa assim, mas tá aqui a capinha pra vocês verem. Eu comentei desse livro algumas vezes aqui no canal, foi um livro que marcou muito meu ano também. Eu li esse livro em e-book lá no Kindle Unlimited e eu pretendo comprar a versão física, porque é um livro que eu quero marcar todos os quotes, quero reler esse livro, porque é um livro super curtinho, super tranquilinho de ler. E esse livro foi um dos destaques do meu ano e tá aqui nessa lista como menção honrosa por causa da personagem principal, da protagonista, que é a Maria Carmen. Ela vai ser assim, uma personagem que eu sempre vou lembrar quando eu pensar em protagonistas que se destacam, principalmente protagonistas crianças. Ela é uma menina de 11 anos e ela tem pensamentos assim que é muito fácil de se identificar, porque com certeza todo mundo já teve momentos assim parecidos com os que a Maria Carmen passa, de ficar pensando sobre algumas coisas que na cabeça de uma criança não fazem tanto sentido. Me envolvi muito por essa história, eu recomendo demais esse livro e não podia deixar de fora. Agora então vou começar a lista definitiva aqui dos melhores do ano. Como eu já citei, eu vou falando aqui os livros de acordo com a ordem mais ou menos que eu li. E o primeiro livro que entra aqui pra essa lista de melhores de 2020 é Garota em Pedaços, da Kathleen Glasgow. Esse também foi um livro que, assim como Se Deus Me Chamar Não Vou, eu li lá no Kindle Unlimited. E foi, assim, uma experiência que, quando eu li, me marcou muito, porque eu encontrei algo diferente daquilo que eu imaginava. Eu achava que fosse só ser mais um livro YA contemporâneo, que fosse falar de romance, que fosse falar ali dos assuntos que ele trata mesmo, como automutilação e saúde mental, mas ele é um livro que, além de abordar essas coisas, ele também vai um pouco além, e ele é um livro que aborda muito o íntimo da personagem principal. Ela é uma pessoa extremamente resiliente, é uma pessoa que não se deixa abalar, mesmo que a vida só chute ela, mesmo que a vida só faça com que ela caia todos os momentos, ela sempre faz o possível pra se levantar e seguir em frente. Foi uma história que marcou muito meu ano, e principalmente porque ele foi um dos primeiros livros que eu li, assim, que me impactaram, então não podia deixar ele de fora dessa lista. E quando eu li esse livro, nossa, foi aquele alívio que eu falei assim, ai meu Deus, ainda existem livros bons pra eu ler. Fica aqui sim o aviso de gatilho, porque ele fala sobre automutilação, como eu já disse, também fala sobre alcoolismo, fala também um pouco sobre relacionamento abusivo, então, e saúde mental em geral, então assim, é bom você ter um cuidado pra ler caso algum desses assuntos seja gatilho pra você. Eu tive pequenos problemas em relação a um certo romance que acontece nesse livro, mas ao mesmo tempo também entendi porque a autora fez da maneira que ela fez, mas assim, de qualquer forma, eu gostei muito, então não podia deixar de fora da minha lista. Apenas uma Garota, da Meredith Russo, também foi um dos meus melhores livros lidos em 2020. Esse aqui é um livro de YA que conta a trajetória de uma menina trans que se muda de cidade, tem que recomeçar a sua vida. Ele é escrito também por uma autora trans, então é um livro on voice. Quando eu li também foi um livro que me impactou demais, porque foi o primeiro livro com protagonista trans que eu li. Eu sei que algumas pessoas têm algumas críticas pra esse livro, acham que ele é um livro um pouco, assim, simplista demais, ou que as coisas se resolvem muito fácil, ou que ele é muito feliz, mas é aquela coisa, né, gente? Se a gente não tiver histórias clichês, histórias que tenham finais felizes, histórias que sejam pra cima, e esse livro não é tão pra cima assim, ele tem bastante drama, mas se a gente não tiver essas histórias que tenham essas coisas mais positivas pra essas pessoas, né, que são marginalizadas, a gente só vai falar de sofrimento, né? Então, assim, não dá. A gente já vê sofrimento suficiente, então eu acho que é muito importante, sim, trazer um pouco menos de sofrimento pra pessoas marginalizadas dentro da literatura, principalmente dentro da literatura jovem. Foi uma experiência incrível, eu fiquei muito feliz, eu fiquei com o coração quentinho no final desse livro, mas também, como eu falei, é um livro que tem, sim, sua carga dramática. Cabe aí, sim, um pouco de alguns avisos de gatilho, né? Principalmente transfobia, homofobia em geral, preconceitos em geral. É bom você ficar atento, né? Tem algumas cenas de violência. Eu recomendo muitíssimo pra todo mundo esse livro. Foi uma experiência maravilhosa, eu amei. Um outro livro que também deixou meu coração quentinho, até porque não tinha como isso não acontecer, eu acho que se meu coração não ficasse quentinho, eu deveria o quê? Ter uma pedra no lugar do coração. Foi Extraordinário, que está aqui nessa lista também de melhores de 2020, porque foi uma experiência bastante marcante do meu ano. Esse é aquele tipo de livro que todo mundo já leu, então assim, eu acredito que vocês já saibam qual é a história desse livro e tudo mais. Se você não tiver lido ainda, você provavelmente já assistiu o filme. Eu ainda não tinha nem lido e nem assistido o filme, agora já fiz as duas coisas e amei tanto o livro quanto o filme. Claro que, assim, né, eu sempre acabo pendendo um pouquinho mais pro livro, eu achei o livro um pouquinho mais tocante, porque ele tem alguns pequenos detalhes aqui que engrandecem um pouco mais a obra, mas o filme também é bem legal. É uma história muito fofa, né, gente? É uma história, assim, pra todas as idades, é uma história que tem inúmeras mensagens positivas. Esse foi um livro que eu li e acho que em 1 ou 2 dias, então, assim, foi realmente muito, muito, muito gostoso de ler, foi uma experiência ótima. Eu tava já me sentindo meio desiludida, achando que eu ia ler poucas coisas boas em 2020, mas não foi assim. Esse livro me provou que eu ainda consigo dar 5 estrelas pra alguma coisa, então eu dei 5 estrelas pra Extraordinário. O próximo livro da minha lista de melhores é O Pacto de Três Graces, da Tessa Gratton. Esse é um livro que eu tinha grandes expectativas. Quando eu fiquei sabendo do lançamento, li a sinopse, eu fiquei super interessada porque parecia ter tudo aquilo que eu gostava em um livro, e eu fiquei muito feliz de ter acertado que realmente seria um livro marcante pra mim. É uma história que envolve diversos elementos, é uma história de fantasia, que envolve bruxaria, ocultismo e coisas bizarras e rituais e tudo mais. É um livro que não dá pra indicar pra
pra todo mundo, ele não é pra todo tipo de público, é realmente um livro, assim, bem peculiar, pra um público bem peculiar também. Mas foi um livro que me agradou demais, eu refleti muito sobre questões de gênero, poliamor. Achei muito bacana o fato da Tessa Gratton trazer esses temas para um livro que é o YA, né, para um livro que fala de tantos outros assuntos, ela conseguiu inserir de maneira muito sensível. É uma leitura que eu super recomendo também, mas com ressalvas, né, afinal de contas, como eu falei, é um livro peculiar, então se você gosta de coisas diferentes, se você gosta desses assuntos que eu citei aqui, dá uma chance para o Pacto de Três Graces, porque pode ser que você se surpreenda e goste bastante dessa história. Em 2020 eu não li muitas séries, eu não li muitas continuações, eu não encerrei muitas séries, nem comecei muitas séries, eu li muitos livros únicos, mas uma das séries que eu concluí em 2020, quer dizer, eu pensei que eu tivesse concluído, mas agora parece que terão novos livros, então não foi exatamente uma conclusão. Foi Crooked Kingdom, que teoricamente encerraria a duologia Six of Crows, mas parece que tem novos livros que serão escritos no futuro próximo, então vamos considerar aqui a duologia. Mas enfim, foi uma história muito incrível que eu achei ainda melhor que o primeiro livro. Esse segundo aqui me trouxe diversas emoções, eu fiquei assim extremamente emocionada e tocada e assim com raiva, um mix de emoções com as coisas que a Leigh Bardugo fez nessa história. Esses personagens continuam sendo incríveis, absolutamente tudo pra mim. Eu gosto de todos eles, sem exceção, bem desenvolvidos, bem construídos, então foi uma história incrível, gente. Realmente não tem muito como falar sobre ela, porque afinal de contas é o segundo livro, né? Não dá pra falar sem dar spoilers, mas assim, se você ainda não deu uma chance pra Six of Crows, se você gosta de fantasia, isso aqui, ó, é ouro. Mesmo se você não tiver gostado muito da trilogia Grisha, eu mesmo não sou muito fã da trilogia Grisha, mas isso aqui, ó, é maravilhoso. Os dois livros são incríveis. Quarto de Despejo também foi um livro muito marcante do meu ano. Esse aqui é um livro nacional, né, da autora Carolina Maria de Jesus. É um livro de não ficção. A gente acompanha aqui entradas de um diário que a Carolina Maria de Jesus escreveu lá em meados dos anos 50, 60. Ela viveu numa favela chamada Favela do Canindé, lá em São Paulo. Então ela fala um pouco sobre como era o dia a dia dela, como catadora de papel, a vida, a família, as coisas que ela fazia, as dificuldades que ela passava e como que é viver numa pobreza extrema. A Carolina foi uma pessoa, assim, incrível, uma escritora extremamente habilidosa. Foi um livro muito marcante pra mim porque, obviamente, refleti muito durante toda a leitura. É um tipo de livro que eu indico pra qualquer pessoa, assim. Nós aqui, principalmente nós brasileiros, temos que conhecer a nossa literatura. A gente precisa conhecer pessoas como a Carolina, porque é uma pessoa que, infelizmente, a gente não ouve falar tanto. Esse livro é o tipo de livro que deveria ser lido nas escolas. Eu tive a oportunidade, graças ao Piquenique Literário, de participar de um encontro virtual com a única filha viva da Carolina, que é a Vera Eunice. Eu espero que cada vez mais as pessoas conheçam esse livro, conheçam essa autora, porque ela foi realmente uma pessoa muito, muito maravilhosa. Um outro livro que também tá aqui na minha lista de melhores de 2020 não foi exatamente um livro, foi sim uma novela, né? Ou seja, é um pouquinho maior que um conto e menor que um livro. Foi O Que Encontramos nas Chamas, da Maíra Sigvald. A Maíra você provavelmente conhece, ela é booktuber, é uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de ler as coisas que ela escreve, se eu não me engano ela tem um conto que ela já escreveu em uma antologia, mas eu não tive a oportunidade de ler ainda. E aí quando eu fiquei sabendo que ela ia lançar essa novela, eu falei, meu Deus, eu preciso. Comprei na pré-venda e fiquei ali ansiosa esperando o livro chegar no meu Kindle. E, gente, que livro impactante. Foi uma história que mexeu tanto comigo. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre esse livro, porque ele... Primeiro porque eu acho que a gente às vezes pode estragar um pouco a experiência de quem lê, porque é uma história muito curtinha, então é ruim eu ficar entregando muita coisa de sinopse e tudo mais. Mas basicamente é a história de uma menina que volta pra uma casa em que ela tem que fazer umas coisas lá nessa casa. Essa casa tá abandonada, né, digamos assim, não mora mais ninguém lá, e ela revisita essa casa pra pegar algumas coisas lá que ficaram. E conforme ela vai vendo algumas coisas na casa, esses objetos que ela vai pegando na casa vão trazendo certas memórias de coisas que ela viveu dentro dessa casa. Cabe aqui um enorme gatilho para pedofilia, estupro, abuso sexual, então não é uma história nem um pouco fácil de ler pra quem tem gatilho com esses assuntos, tá? A Maíra, ela foi muito inteligente na maneira que ela construiu toda essa temática. Ela faz de uma forma, assim, muito, muito bem feita. Eu gostei demais da maneira que ela alterna os capítulos, né? Toda vez que ela tem alguma lembrança, que a personagem tem alguma lembrança, ela alterna de uma maneira muito inteligente esses capítulos, ainda que seja um assunto extremamente pesado, ela faz tudo de maneira tão sensível, tão delicada. É uma história difícil, sim, mas quando a gente termina, a gente só quer abraçar a Maíra e agradecê-la por ter colocado essa história no mundo. É realmente muito tocante. Estamos chegando já ao finalzinho dessa lista, agora eu vou falar o 8º livro, depois a gente já entra nos 3 últimos, no meu top 3 do ano. Eu sempre costumo deixar essa lista mais pra fazer no ano seguinte do que no final, né, do ano anterior, porque eu sempre fico pensando, e se eu ler algum livro bem no finalzinho do ano que vai se encaixar na lista? Foi exatamente o que aconteceu com Minha Sombria Vanessa, que é um livro que aparece aqui nessa lista, e foi um dos últimos livros que eu li em 2020. Se eu tivesse feito esse vídeo antes, né, em dezembro,
eu não teria colocado esse livro na lista, e foi um livro extremamente marcante do meu ano, que eu gostei demais. É um pouco difícil falar que eu gostei desse livro, porque ele é uma história extremamente delicada, extremamente difícil, é uma história extremamente pesada, tem gatilhos da primeira à última página, então tome muito cuidado. É um livro que fala sobre abuso e pedofilia, principalmente, tem cenas extremamente descritivas, não é nem um pouco fácil ler esse livro aqui, eu tive que ler realmente em doses homeopáticas, porque em vários momentos eu ficava tão impactada que eu tinha que fechar o livro, respirar pra depois continuar. Mas ele aparece aqui como uma das histórias que mais marcaram o meu 2020, justamente por causa desse impacto todo que ele me causou. Foi um livro que me trouxe inúmeras reflexões, não só sobre o assunto principal, mas sobre as vítimas, né? Ele é um livro que é do ponto de vista da vítima, só que é uma vítima que não se considera uma vítima. Então a gente passa muito tempo ali na cabeça dela com as reflexões que ela faz sobre esse relacionamento que ela viveu com o professor quando ela era adolescente. Esse professor era quase 30 anos mais velho que ela. E ela acha que ela não sofreu abuso, ela acha que ela não foi estuprada. Então a gente tem essas reflexões junto com ela, e aí os flashbacks nos ajudam a ver como que as coisas aconteceram, e essas são as partes mais difíceis, mais pesadas de ler, porque como eu falei, tem cenas muito descritivas, muito explícitas, mas eu não acho que essas cenas são gratuitas. Eu entendo a intenção da autora ao colocar essas cenas aqui. Eu acho que foi muito bem trabalhado para que a gente possa entender a gravidade da situação, realmente, né, tudo que a Vanessa passava. Se você tem estômago para ler esse tipo de assunto, dê uma chance para esse livro. Ele é ótimo para fazer diversas reflexões como as que eu fiz, principalmente se você já se pegou pensando, nossa, mas ela é adolescente, né? Ela já tem noção do que ela tá fazendo. Será mesmo que isso aí foi abuso? Será mesmo que foi estupro? É que você vê como que funciona a cabeça de uma pessoa, né? De uma adolescente quando está se envolvendo com um predador, né? Com uma pessoa que tem, assim, 100% da intenção de seduzi-la pra poder abusar dela, fazer ela acreditar que era aquilo que ela queria. Então fica aqui a minha recomendação, com todas essas ressalvas, mas foi uma leitura extremamente impactante. Fiquei feliz, né, de conseguir ler um livro tão bom assim, logo no finalzinho do ano. E agora a gente chegou, então, ao meu top 3 de melhores livros de 2020. Como eu falei, eu vou falar aqui na ordem, então, do terceiro para o primeiro livro. Se você acompanha o canal, se você me segue nas redes sociais, você provavelmente já deve suspeitar de algum dos livros que está nessa minha lista. Porque tem um desses livros, desses 3 livros, que eu falei muito. Então, assim, se você me acompanha, você provavelmente já suspeita de algum desses 3 livros que eu vou falar aqui. E provavelmente é O Labirinto do Fauno. Essa história que foi criada pelo Guilherme Del Toro, mas que a Cornelia Funke escreveu em forma de livro, né? Então, o roteiro é dele originalmente, mas ela fez uma novelização aqui do filme, que é um filme extremamente querido pra mim. Eu sou muito apaixonada por esse filme e eu tive a oportunidade de rever logo depois que eu li. Esse aqui foi o livro que eu falei muito durante 2020, porque foi meu primeiro favoritado do ano, então eu não calei a boca sobre ele. É uma história que eu já conhecia, mas que fazia muito tempo que eu não entrava em contato com ela. Então quando eu li o livro, as memórias voltaram, né? Muitas coisas assim que eu tinha sentido quando eu assisti pela primeira vez, e depois que eu assisti novamente e eu pude fazer uma comparação, eu vi que o livro, ele é assim, ainda mais completo. Ele aborda alguns personagens um pouco mais a fundo, personagens que a gente não vê tanto assim no filme. É até melhor que você faça a leitura desse livro antes de assistir o filme, porque ele acaba trazendo informações extras muito interessantes, muito legais. Eu me apaixonei pela escrita da Cornelia graças a esse livro. Eu quero muito ler tudo dela agora, porque eu achei uma escrita lindíssima. Combina muito com toda a aura desse livro, né? Com toda a aura dessa história. Então ele é aí o meu terceiro livro favorito de 2020. Vai ficar marcado aí por muito tempo, com certeza. Pretendo reler, porque foi tudo na minha vida esse livro. Em segundo lugar ficou A Vida Compartilhada em Uma Admirável Órbita Fechada. Sempre tem que dar uma olhadinha no título pra poder conseguir falar ele inteiro de primeira. Da Becky Chambers. Essa aqui é a continuação de A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, que foi um livro que quando eu li também eu amei muito. Foi um dos melhores do ano, naquele ano que eu li, acho que foi em 2018. E eu fiquei completamente apaixonada pela história. E a Becky Chambers fez de novo aqui uma história extremamente encantadora, muito linda, que eu achei até melhor do que o primeiro livro. Ela conseguiu essa façanha. Parabéns pra Becky Chambers, porque, olha, gente, construir esse mundo com esses personagens tão encantadores, tão sensíveis, com essas relações entre esses personagens, assim, tudo pra mim, sabe? É uma ficção científica completamente diferente de tudo que eu já li, porque apesar de se passar no espaço e ter naves e coisas e tudo mais, ela foca na relação entre os personagens, no desenvolvimento desses personagens. E eu, que sou uma pessoa que gosta muito de histórias que focam em personagens, não tinha como não colocar esse livro como um dos meus mais marcantes, assim, do ano. É uma série que eu estou gostando muito de acompanhar, não vejo a hora de ler o terceiro livro. Se eu não me engano, essa série vai acabar no 4º livro. A gente não tem previsão de lançamento dele aqui, mas o terceiro já foi lançado e eu não vejo a hora de colocar as minhas mãos nele e continuar essa história aqui. Cada livro conta uma história diferente, mas todos se passam no mesmo universo. E assim, Becky Chambers, tudo na minha vida, esse livro foi perfeito demais. Mas finalmente chegou o momento de falar sobre aquele que foi o melhor livro de 2020 pra mim. Confesso
confesso pra vocês que eu estou meio chocada de ter colocado esse livro em primeiro lugar. Talvez vocês já imaginem qual seja, porque, afinal de contas, eu já falei bastante desse livro. Assim, eu acho que eu coloquei esse livro em primeiro justamente por ele ter me surpreendido como ele me surpreendeu. Eu esperava, sim, que eu fosse gostar dele, porque, afinal de contas, eu gostei dos outros também. Mas, ainda assim, eu não tava com tanta expectativa de ser o melhor livro. Acho que justamente por essa surpresa toda que ele me causou é que ele merece estar aqui, sim, em primeiro lugar de todos os livros que eu li em 2020. E eu estou falando de O Timbre do Neal Shusterman. Esse aqui que é o terceiro livro da trilogia Scythe, ou a trilogia do Ceifador. Pois é, gente, eu também tô meio chocada de ter colocado esse livro aqui em primeiro, mas foi uma montanha-russa de emoções tão grande. Foi um livro que me trouxe tantas coisas, que me entregou tudo que eu queria e ainda mais, que me surpreendeu de diversas formas. Eu não tinha como colocar outro livro em primeiro lugar, porque, de fato, o Neal Shusterman fez tudo, entregou tudo, resolveu tudo. Pode não ter agradado, pode não ter surpreendido tanta gente. Eu vi que muita gente ficou decepcionada com a resolução final dos acontecimentos, mas eu gostei, eu não tenho muito o que dizer, realmente não tenho muitos defeitos para colocar nessa história, porque ela foi simplesmente incrível pra mim. Ele expandiu demais o mundo que ele criou aqui, ele trabalhou diversos assuntos, ele trouxe personagens incríveis, assim, personagens novos que a gente nunca tinha visto, e ele conseguiu desenvolver esses personagens muito bem. É uma trilogia que eu recomendo demais, eu já fiz um vídeo específico só sobre essa trilogia aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra você assistir e conferir toda a minha opinião aí, sem spoilers, sobre essa trilogia, essa história que me marcou tanto, que é hoje uma das minhas histórias favoritas. Esse aqui é sim o melhor livro de 2020, não consigo colocar outro no lugar dele, ele é tudo na minha vida, eu sou completamente apaixonada, é uma história que eu vou querer revisitar. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual foi o melhor livro de 2020 pra você. Teve algum dos livros que eu citei aqui que você também gostou muito de ler em 2020, que você também colocou aí na sua lista de melhores? Vamos conversar aqui nos comentários sobre isso. Agora podemos dizer que 2021 finalmente começou. Eu ainda tenho alguns vídeos, né, que eu gravei em 2020 pra postar, ainda tem vídeo de últimas leituras que eu ainda vou falar sobre algumas das minhas leituras de 2020. Mas é isso, gente. Esse aqui que é o vídeo, um dos mais esperados aí por todo mundo, finalmente está no mundo. Agora eu estou ansiosa pelos livros que entrarão na lista de melhores de 2021. E eu espero que 2021 seja melhor do que 2020, em termos de leitura e também na vida no geral, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Também me deixa um like nesse vídeo pra poder mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo e pra me ajudar na divulgação. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Finalmente ele resolveu acordar, ele dormiu o vídeo inteiro, ó. Na verdade, se eu deixar ele dorme aqui no meu colo também. Tô oficialmente apresentando o Dexter aqui nos vídeos pra vocês. Vai sair um vlog em breve, onde eu conto tudo sobre essa coisinha aqui, como que este serzinho apareceu na minha vida. Ah, filho!